Olá, boa tarde a todos. Hoje aqui está um dia lindo, um dia muito bonito, muito sol, céu azul. Isso faz a gente serenar aqui dentro, né? Faz a gente sentir um pouco mais da nossa própria energia, né? Da nossa própria essência. O que é importante, nós sentirmos quem nós somos, né? O ser que nós somos. Isso é muito importante e muito bom. Quando a gente começa, através das meditações, né, a sentir a nossa essência, a sentir que nós somos, aos poucos nós vamos entendendo a importância disso, a importância de nós sermos naturais. Aquela frase de Jesus lá atrás, né, quando ele disse para alcançar o reino dos céus tem que ser como uma criança, eu já falei em outro vídeo sobre esse respeito, que uma criança ela não tem expectativas, ela não cria ilusões, ela não cria julgamentos, ela não tem respostas pré-prontas, pré-programadas ou programadas, baseadas em cima das experiências, né? Todos nós somos o resultado das nossas experiências, né? Somos a soma delas, né? E uma criança não tem isso. Então, quando a gente começa a fazer essa limpeza interna, né, essa limpeza interna, essa reconexão com a nossa própria essência, com o nosso próprio eu sou, esses programas, né, esses pensamentos prontos, eles vão se amainando, vão se acalmando, né, vão ficando quietinhos, os julgamentos, as as respostas programadas vão deixando de lado para uma nova resposta, para um novo programa, para um novo olhar. A gente não olha mais com um olhar de julgamento, ah, não, mas isso é bom, isso é ruim. Não, mas a atitude lá do fulano foi ruim. Não, não, mas a atitude dele foi boa. Ah, mas o passado dele, né? Pois é. A gente para de olhar, de ter, né, esse tipo de pensamento e a gente apenas olha. Apenas vê a pessoa que está diante de nós, ou a situação que está à nossa frente, sem julgamento, sem ilusão, sem, sem expectativa. E isso é bom, isso é muito bom. Pois assim, quanto mais a gente sente a nossa essência, mais lidamos com com quem somos, nós começamos a interagir com a lei da atração, atraindo coisas boas, coisas positivas para nós, em vez de determinadas situações a gente julgar e condenar e se frustrar com elas, né? Ao contrário. Um exemplo claro disso que eu tive na minha vida foi meu pai. Eu já falei dele há pouco tempo em alguns vídeos, eu falei dele. Meu pai foi um exemplo para mim de próspero e pleno, né? Dentro daquela vida simples dele, daquela vida sofrida dele, né? Difícil que ele tinha, né? Ele era feliz e estava tudo bem. Um exemplo claro do que eu estou falando, nesse sentido de quanto mais a gente sente a nossa essência, melhor as coisas ficam, mesmo diante das dificuldades. Meu pai, certa vez, ficou hospitalizado por causa de um problema na vesícula. Ele tinha que operar, a vesícula estava feia dele, teve que operar. Então, levamos ele num hospital em Porto Alegre e ele lá diante ficou, né, entrou pela emergência e diante dos exames constatou que ele tinha que operar aquela vesícula. Não dava mais para esperar, ele tinha que operar. Mas os exames também mostraram que ele estava com um problema no coração. O coração dele estava enfraquecido e ele não ia aguentar a anestesia. Também não podiam liberar ele. Então ele ficou 15 dias sentado numa cadeira,
na emergência. A emergência lotada, e ele ficou ali sentadinho 15 dias. No 16º dia, liberaram um quarto. Ele subiu de manhã para esse quarto, no 16º dia. No meio da tarde, ele entrou para o bloco cirúrgico, meia-noite, acho que foi, meia-noite, 1h da manhã. Ele retorna para o quarto e depois do meio-dia do dia seguinte, ele ganhou alta. Fez aquela cirurgia por vídeo, né? Ele ganhou alta. Foram 17 dias então, assim, mas que dentro dos quais 15 ele ficou sentado numa cadeira no hospital. Quando ele retornou para casa, eu não fui visitá-lo lá no hospital, mas quando ele retornou para casa, eu estive lá no dia seguinte e ele rindo, contando desses 15 dias, assim, que conheceu pessoas, que foi divertido, que isso, que aquilo. Em nenhum momento desses 15 dias ele se queixou da cadeira. Em nenhum momento ele disse assim, mas eu fiquei muito cansado sentado naquela cadeira. Gente, por todos os lados, em nenhum momento. Ele estava feliz dentro daquelas condições. E dentro daquela condição ele fez amigos, fez amizades e ainda aprontou algumas, né, também, né? Aprontou algumas assim do tipo, como ele ficava na cadeira recebendo alimentação ali do hospital, ali sentadinho naquela situação. Ele fez uma amizade tão boa com o pessoal ali que também estava ali internado, que os familiares às vezes traziam linguiça, traziam um torresminho, tudo que ele não podia. E aí, escondidinho, o pessoal ali, né, se divertia, enquanto os enfermeiros ocupados naquela correria, naquela multidão toda, né, dando conta daquilo tudo, eles ali escondidinho mandavam ver uma linguicinha, um torresminho. Não podia, né? Mas ele ria faceiro disso, satisfeito e contando coisas assim, fazendo amizades assim, contando casos de outras pessoas assim. Isso demonstra, tirando o fato, né, fazer coisa escondida que não deve, mas isso demonstra o quanto ele estava à vontade com ele mesmo, quanto ele era feliz com ele mesmo e quanto ele não fazia julgamento das coisas, das situações. O quanto ele não reclamava, o quanto ele não, sabe, ele não criava as expectativas diante daquela dificuldade, diante daquela situação de ficar 15 dias sentado numa cadeira. Ele se divertiu, fez amigos, fez amizades, como ele gosta, como ele sempre gostou. Ainda se queixava, no dia seguinte ele ainda se queixava de dores ainda por causa da cirurgia e tal. E aí quando ele começava a rir, doía, então ele fazia uma pausa aí, né? Mas é só para citar esse exemplo. Que quando a gente está tão bem conosco, quando a gente está tão bem com nós mesmos, com a nossa própria essência, nós estamos tão confortáveis com quem nós somos, que essas situações à nossa frente não estressam mais dentro de nós. A gente acaba fazendo aquele velho ditado, né? De um limão, uma limonada. É diferente. É a mesma situação, entende? É diferente de uma pessoa que está ali achando frustrante, reclamando de estar 15 dias sentado numa cadeira, numa emergência. A passagem dessa pessoa nesses 15 dias é mais difícil, é mais complicada, é mais dolorosa. Pois ela está ali sofrendo, está angustiada, está reclamando, está vendo aquela situação e está confrontando aquilo. Então ela sofre mais. Ela sente mais a dor, ela sente mais o peso, ela sente mais o cansaço. E, por si só, acaba atraindo mais daquela situação para ela. Enquanto que o meu pai, ele ria, ele se divertia, fez amigos e ainda conseguiu, né, escondidinho, linguiças e, enfim, coisas que ele não podia, né?
Mas ele se divertiu. Então aquela situação, a maneira dele, a maneira como ele enfrentou a mesma situação, foi mais suave para ele, foi mais fácil dele enfrentar isso. Tá entendendo? Tá percebendo? Não é que quando a gente mantém a nossa essência, que as situações vão mudar por completo. Na verdade, o que muda é a nossa reação diante das situações, diante do que nós enfrentamos. Isso torna mais leve, mais fácil. Como eu falei no outro vídeo, né, quando a gente medita, quando a gente entra em contato com a nossa essência, com quem nós somos, né, a energia, né, que nós plantamos, como eu falei no último vídeo, a energia que nós plantamos, que nós temos que colher aquela energia, e quando estamos em contato com nós mesmos, em contato com Deus, fica mais fácil. Que nem eu citei o exemplo da louça, né? Nós sujamos a louça, então nós temos que limpar aquela louça, nós somos obrigados a fazer isso. Mas se formos limpar a louça reclamando, fica mais difícil, na verdade. Agora, quando nós estamos com Deus, nós estamos sintonizados com o nosso eu superior. Em nós, fica mais fácil. Na verdade, fica muito mais fácil e mais divertido. O que aconteceu com meu pai. A passagem dele naquele hospital, naqueles 15 dias na cadeira, foi fácil, foi divertida, foi tranquila. Se fosse uma pessoa ou outra, estaria reclamando, estaria com mais dores, estaria com mais dificuldades e a passagem do tempo demoraria mais para passar. O meu pai foi mais rápido. Ele tinha que passar por aquilo. Mas do jeito dele, ele se divertiu, brincou, fez amizades, porque a essência dele fala mais alto. Tá entendendo? Tá percebendo? A importância da gente sintonizar com nós mesmos, com a gente manter o nosso foco dentro de nós, as coisas ficam melhores, ficam mais fáceis. A energia que nós plantamos lá atrás, com nossas mágoas, com nossas dores, com as mágoas que nós provocamos em pessoas, nós temos que recolher. Mas fica mais fácil quando nós estamos centrados com a nossa própria essência, quando nós somos, em essência, aonde quer que nós vá. E isso contagia as pessoas. Essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade que nós temos, fica mais fácil e contagia as pessoas à nossa volta. As pessoas olham para nós, puxa, está lá, passando aquela dificuldade ali, mas ele está bem, o que faz ele se sentir bem, mesmo diante daquela situação ali? Como é que ele consegue, né? Como é que ele consegue aquela tranquilidade ali naquela situação? Ele está em paz, está em boa. Está percebendo? Está entendendo? A gente começa a iluminar o caminho, a gente começa a mostrar o caminho para quem está à nossa volta. Com exemplo, não com palavras, com exemplo. Contagiando a alma das pessoas, contagiando o coração das pessoas. Percebe? Viu? Fica mais fácil. E a gente ainda mostra o caminho. Certo? Desejo a todos que encontrem a sua essência, que iluminem a si mesmo. Meditem. 5 minutos por dia. Respire fundo. Sinta o seu pulmão. Sinta o ar entrando no seu pulmão. Sinta o seu coração bater. Sinta o seu sangue circular pelas suas veias. Sintonize a energia divina, a energia à nossa volta, e traga para dentro de ti. Ilumine tudo dentro de ti. Ilumine o seu corpo, seu peito, seu coração e transmita essa energia para todo o seu corpo. Assim, tu vai buscando, tu vai encontrando a tua essência, tu vai libertando das camadas e mais camadas de pensamentos e memórias programadas, tu vai libertando a pessoa que tu é, o ser divino que tu é. E aí,
vai mostrando o caminho com exemplos, vai mostrando o caminho para os demais, certo? Abraço de luz.